O cientista político polonês Adam Przewalski está lançando o livro Crise da Democracia. Um livro que ainda está sob encomenda na Amazon, onde ele defende a tese que nós estamos aqui acompanhando no dia a dia, de que as democracias não se acabam num golpe, se acabam pouco a pouco, à medida que você vai flexibilizando os principais pontos de sustentação da democracia. Essa ameaça à democracia, essa derrocada da democracia brasileira começa lá atrás, quando alguns juristas resolvem falar em mutação constitucional. O que é uma Constituição? A Constituição é uma peça que foi criada para impedir a ditadura de maiorias eventuais. Você tem lá um Congresso, de repente você consegue uma maioria. Em cima dessa maioria você compromete a democracia, impõe um regime de exceção. Os golpes parlamentares estão muitos por aí. Por isso a Constituição foi criada para ser uma lei maior, que estabelece restrições a esse arbítrio da maioria. Essa mutação constitucional começou na Alemanha em 1906, recomendo o artigo do jurista Geraldo Prado no Estadão de hoje, muito bom, e levou ao nazismo. De mutação em mutação, você abrigou grupos que, com o Congresso, acabaram com a democracia alemã. Aqui no Brasil foi Luiz Roberto Barroso, o sujeito que começou com essa história da mutação constitucional. E veja bem, você tem um princípio constitucional fundamental, é o seguinte: você pode ter eventualmente mutações, você não pode ter retrocesso em direitos. Você pode avançar nos direitos. O Supremo começou com essa história de avançar em direitos, exercitando essa mutação constitucional. E aos poucos se percebeu que poderia ter um protagonismo maior para convalidar ameaças à democracia. Isso ocorreu com o impeachment, ocorreu com o caso do Lula. Inicialmente houve ameaças aí a 4 ministros do Supremo, eles se renderam a essas ameaças, mudaram as linhas, ou nunca tiveram essas convicções democráticas, e daí se começa a flexibilizar, a minimizar, a naturalizar todos os abusos. Você tem agora, essa semana, foi concluído um inquérito sobre o reitor Cancellier, aquele que foi levado ao suicídio pelo Judiciário e pela Polícia Federal, com endosso do Ministério Público lá em Santa Catarina. Absolutamente inocente. No entanto, a delegada Érica, para manter o padrão Lava Jato, fortalecida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, fortalecido e responsável ministro Luiz Roberto Barroso, em nome do combate à corrupção, se convalidou todos os arbítrios aí, convoca 120 funcionários da Polícia Federal para uma ação espetaculosa em que se humilhou o reitor a ponto de levá-lo ao suicídio. E para justificar a ação, soltaram esses assassinatos de reputação que a mídia acolhia de uma forma ampla, aí, acusando ele de ter desviado recursos, de ter falsificado matrículas. Ele está inocentado. O que aconteceu com a delegada? Foi promovida lá para um estado do Nordeste e agora faz parte da equipe íntima próxima lá do juiz Sérgio Moro. Esses abusos prosseguiram em todos os tempos, em todos os campos. Houve a invasão de universidades aí por uma ação combinada de juízes eleitorais nas vésperas das eleições, procurando interferir nas eleições. Aí o Supremo depois impediu, votou algo lá, mas não houve punição nenhuma a esse tipo de articulação. Os abusos foram de toda ordem. Aqui em São Paulo, os rapazes aí que iam participar de uma manifestação contra o impeachment e tudo, houve o infiltramento lá de um policial num grupo de namoro. Você vê o nível dos rapazes, toda rapaziada. Você teve aí um indiciamento como organização criminosa de 8, 10 deles aí. O que acontece com os juízes? Nada. O que acontece com os procuradores que endossam essa arbitrariedade? Nada. 2 procuradores da República aqui, quando perceberam o risco que esses meninos corriam aí com aquele clima de violência, de polícia, tudo, que foram acudir, cumprindo a sua obrigação, foram denunciados para o Conselho Nacional do Ministério Público por se meter onde não devia. E daí você pega o outro campo, a Helicoca. O que aconteceu com a Helicoca? O que aconteceu com o Flávio Bolsonaro? O que aconteceu com o Queiroz? O que aconteceu com a morte da Marielle? Então você vê que a democracia, você não tem, as convicções democráticas não são fortes no país. Não são fortes, vão pela onda. Os jornais não se comportaram como defensores da civilização contra esses efeitos manatas. Por quê? Porque desde os anos 90 aí se beneficiam de efeito manada. Escola Base, Babodega, todos aqueles outros.
Os ministros do Supremo conseguiram um álibi. Não estamos a favor do arbítrio, estamos contra a corrupção. E irresponsáveis. Não tem um álibi nem da ignorância, oportunistas. E daí você cedendo em todas as pontas, você vai chegando a isso. Cria-se a maré, daí a questão da coragem institucional desaparece. Uma procuradora, daí entra o poder do presidente da República, uma procuradora que cede a sua história, compromete a sua biografia para garantir a recondução. Vai fazer o que com a recondução? Uma baita biografia que ela tinha. Os ministros do Supremo agora vão ser colocados ante mais uma questão aí da suspeição do Sérgio Moro. A defesa do Lula apresenta dados da suspeição, daí inclui, na última hora, em cima de um documento que já tinha sido apresentado ao Supremo, os vazamentos aí, os diálogos captados pelo Intercept, divulgados pelo Intercept. O que diz a Procuradora-Geral? Não aceito porque esses diálogos não estão auditados. Como se isso fosse o ponto central. Então, todo esse jogo consiste em quê? Em você criar álibis processuais para saber como você emperra os processos contra os aliados e como que acelera contra os inimigos. Tudo aquele pantomina do TRF4, os 3 desembargadores, você pega aquilo lá, o Moro, para poder pegar o Lula, teve que jogar o início dos crimes em 2009, 2010, quando ele era presidente ainda. Depois tentaram mudar essa interpretação, dizendo que ele continuou poderoso do mesmo jeito. Daí, com a pena máxima que foi aplicada lá, não calcularam que ele, depois dos 70 anos, tinha um benefício de redução de pena, ele poderia ser libertado. Daí vem o TRF4 e aumenta a pena no tamanho justo para passar para uma outra etapa de prazo de prescrição e ele continua preso. Os 3 desembargadores com o mesmo voto. Gente, é vergonhoso esse processo. Não é em relação ao PT, é vergonhoso em relação ao Brasil. O endosso que esses ministros dão a esses abusos e arbitrariedades que levam a isso. Agora, por exemplo, a imprensa se sente... Esse caso contra o Intercept, que mostra a vinculação estreita de Lava Jato e tudo com esses grupos de hackers aí de fake news. Solta um fake news maluco de uma conspiração de russos e tudo aí. Quem que endossa isso? Uma reportagem numa revista suspeita em cima de informações da Polícia Federal. Você tem todas as impressões digitais desse abuso. Bom, a escalada antidemocrática reflui um pouco com os absurdos do Bolsonaro, com a visão de que o Bolsonaro, as tropas bolsonarianas estão se armando. Não estou dizendo que tem um comando central, você tem todo esse pessoal espalhado no Brasil inteiro aí, em clubes de armas aí, em grupos de milícias principalmente. As milícias vivem da indústria de armamento, estimuladas aí a se armar mais e mais, e já foi dito pelos filhos do Bolsonaro para defender a democracia. As Forças Armadas vão ficar inertes aí vendo a criação de um poder armado ao lado dela. Então você tem hoje um conjunto de fatores que permite você tentar pôr um breque aí nessa escalada do arbítrio. O que falta são homens de coragem. Homens e mulheres de coragem. O Supremo vai mostrar essa semana qual que é a esperança que se tem ainda de defesa da democracia, ou se vamos ter que depender de outras organizações aí, a mídia começando a acordar lentamente, mas enrolada até o pescoço com a cumplicidade com a Lava Jato, para tentar salvar a democracia brasileira e começar uma reconstrução. E essa ideia do Barroso, nós precisamos ir até o fundo para depois voltar, isso aí é de uma irresponsabilidade. Em 64, quando Manguinhos foi perseguido, houve perseguição política em Manguinhos, os cientistas de lá saíram para os melhores institutos de pesquisa, Pasteur, tudo em Paris aí, e o Brasil perdeu. Agora está ocorrendo a mesma coisa, acaba com as políticas de bolsas aí, os cientistas brasileiros preparados, que custaram ao Estado brasileiro, vão se espalhar pelo mundo. A infraestrutura arrebentada por essa lei do teto aí, por um pessoal de economia que só pensa em termos ideológicos. A segurança pública sob ameaça aí de genocidas que nem Wilson Witzel, ou que nem Sérgio Moro, com essa autorização para policial matar. Gente, a cada dia que passa você tem uma destruição que vai levar anos e anos e anos para se retomar. E vamos ver se vai ter coragem, um mínimo de coragem cívica aí para começar a reverter esses abusos.